Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos, às nossas aulas sobre as competências avaliadas na redação do Enem, vamos falar hoje da competência 3, que afirma que o candidato deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A gente costuma dizer que essa competência ela é uma das que os alunos encontram, os candidatos encontram maiores dificuldades, porque esse terceiro aspecto a ser avaliado, ele é a forma como o candidato vai selecionar, vai organizar, vai interpretar essas informações, vai organizar todas as informações que ele tem sobre o tema para escrever seu texto. Então, nem todo candidato consegue fazer isso. Primeiro, porque o tema é surpresa, então às vezes ele se depara com um tema que ele não tem muito conhecimento. Então ele vai recorrer aos textos motivadores e muitas vezes fica limitado aos textos motivadores. Então, a dificuldade é nesse aspecto. É preciso elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você, pelo candidato, em relação à temática da proposta de redação. Então, essa ideia a ser defendida deve ser colocada na introdução, que vai ser a tese, e durante o desenvolvimento você vai argumentar para justificar essa posição que você assumiu na sua tese. A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores. Vamos falar logo a seguir da coerência e do projeto de texto. Ele vai falar primeiro desses fatores que vão interferir na inteligibilidade. A seleção de argumentos é fundamental, já que você está fazendo um texto dissertativo argumentativo, você selecionar os argumentos que você vai utilizar, porque às vezes o que parece é que não é essa seleção. O candidato vai colocando argumentos aleatórios, parece que o que vai vindo à mente ele vai escrevendo. E parece que não acontece essa seleção, que tem que acontecer rigorosamente. A relação de sentido entre as partes do texto, o que você diz na tese deve ser defendido posteriormente no desenvolvimento e a proposta de intervenção também tem que estar relacionada à ideia que você defendeu, às ideias que você defendeu. Então, tudo tem que estar interligado. A progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica. Então, tudo é questão de organização prévia. O desenvolvimento dos argumentos com a explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista defendido. Aqui entra naquele quesito que você não vai só expor, você vai desenvolver os argumentos. E você vai explicitar as ideias e vai desenvolver esses argumentos para defender realmente. Você vai defender as suas ideias. Então, é como se você quisesse convencer alguém que as suas ideias são adequadas, pertinentes. E aqui ele vai retomar o que é coerência, já que ele falou que o texto deve ser coerente, as ideias devem ser coerentes. A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores. E é isso que vai garantir o sentido de acordo com as expectativas do leitor, no caso do corretor. Está ligada a coerência ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. Então, por isso, a necessidade de uma organização prévia, para você conseguir construir uma argumentação coerente, organizada, pertinente. Então, não é só um amontoado de ideias aleatórias. Tem que haver uma organização para ter esse sentido que é justamente a coerência. E o que seria esse projeto de texto? É o planejamento prévio à escrita da redação. Se o seu texto é organizado previamente, o próprio corretor já vai identificar essa organização prévia. Então, é como se fosse um esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É muito comum que o candidato, por exemplo,
siga um projeto de texto que apresenta a tese e coloca já 2 aspectos nessa tese e faz um parágrafo de desenvolvimento sobre um desses aspectos e no outro parágrafo de desenvolvimento ele argumenta sobre esse segundo aspecto. Então é uma organização, é um projeto de texto que é muito utilizado e que funciona bem. Na organização do texto dissertativo argumentativo, você deve procurar atender às seguintes exigências: a apresentação clara da tese e a seleção dos argumentos que a sustentam. Muitas vezes você já faz isso na introdução, como eu já falei, é um projeto de texto bem utilizado. O encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetir, sem fazer saltos temáticos, então tem que seguir uma coerência, uma organização. O desenvolvimento dessas ideias por meio da explicitação, pode ser através de explicação, de exemplificação, fatos e opiniões de modo a justificar para o leitor, que no caso é somente o corretor, o ponto de vista escolhido. Mais uma vez eu coloco o quadro de avaliação para sabermos exatamente como essa redação é corrigida. Então, atingirá os 200 pontos na competência 3 o candidato que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria. Então, a argumentação é dele, não é cópia, não é paráfrase. Ele tem as ideias dele. Então, vai configurar a autoria em defesa de um ponto de vista. Os 160 pontos apresentam informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. 120 pontos, as informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema vão ser limitados. É aquele texto que se limita ao que está escrito nos textos motivadores, então ele não avança. 80 pontos apresentam informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas estão desorganizados ou então estão contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. 40 pontos apresentam informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. E vai zerar a sua redação aquele candidato que apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e que não vai apresentar um ponto de vista consequentemente. Desejamos bons estudos a todos e até o próximo vídeo.